Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo diário da Palavra de Deus. E antes de iniciarmos o estudo de hoje, quero convidar você a orar comigo para mais esse aprendizado, para que Deus nos guie e nos dirija, né? Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de vida. E peço ainda ao Senhor que o Senhor nos oriente ao estudarmos a Tua Palavra através do Seu Santo Espírito. Ainda, Senhor, quero que o Senhor abençoe a cada uma das pessoas que estão nos acompanhando nesse estudo diário, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, né? Hoje o tema é o Evangelho Eterno. Tá lá, hoje é segunda-feira, dia 10 de abril. E o tema de hoje é um tema, como eu já tenho falado na última lição, nós vamos nessa semana entender muito bem, procurar entender o livro de Apocalipse, porque ele é uma mensagem de salvação, não é uma mensagem, como eu disse na última lição, não é uma mensagem para a gente ter medo, ficar assustado, temerosos para com o futuro, não, porque Jesus, ele está dando a nós a oportunidade de salvação, nós só somos salvos em Cristo Jesus, então não há o que temer, mas temos que entender a proposta do Evangelho no livro de Apocalipse. Nós temos que entender, para que a gente tenha confiança e esperança, nós temos que entender que senão nada vai fazer sentido para nós. E para isso nós temos que pedir direção de Deus ao estudar o livro de Apocalipse, porque não é um livro para qualquer pessoa ler assim, desinteressado. Não, ele tem que ser um livro, tem que ser lido, de Apocalipse, tem que ser lido com muita atenção e dedicação. Observe no livro, no que Apocalipse 14, versículo 6 diz para nós. Logo no início das três mensagens angélicas, começa com o Evangelho eterno. Se não compreendemos a profundidade do Evangelho, perderemos todo o sentido do quê? Das três mensagens angélicas. Então, se a gente não prestar atenção nisso, nós não vamos entender o porquê das três mensagens angélicas, não é isso? E as três mensagens angélicas também faz parte da nossa igreja. Você pode ver que o símbolo da nossa igreja, ela tem a mensagem, tem os três anjos, né, voando pelo meio do céu com trombetas na mão. Essa é a mensagem da igreja adventista, né? As três mensagens angélicas, elas estão contidas dentro da doutrina da pregação da igreja adventista. Meu amigo e minha amiga, nós temos que entender isso, o porquê. Vamos lá então. Se não entendemos o evangelho, jamais poderemos entender plenamente as questões descritas nas mensagens da hora do juízo divino. Então, se a gente não compreender essas três mensagens angélicas, o que está contido em todo o Apocalipse, a gente não vai confiar, não vai acreditar, e o que vai acontecer? Nós não vamos também entender o porquê da queda de Babilônia, ou da marca da besta, ou do juízo divino. A gente não vai conseguir. Por que juízo? O que tem a ver Babilônia? O que tem a ver a marca da besta? A gente não vai conseguir entender. Então, por isso que dedicação ao estudo da palavra de Deus é muito importante para que eu permaneça salvo, para que você permaneça salvo, para que nós permanecemos salvos. Então, eu tenho que, todos os dias, né, e ter essa comunhão para com Deus. Lá no livro de Coríntios e Romanos 3, 24 a 26, e também 5, de 6 a 8, o Evangelho eterno, ele já é anunciado desde o livro de Salmos, né? Também lá em Isaías 53, de 6 a 12, se não me engano, vem falando desta profecia, vem falando do sacrifício de Jesus, vem falando da ressurreição de Jesus. E esse evangelho está anunciando quem para nós? Anunciando a morte e a ressurreição de Cristo por mim e por você. Jesus morreu em nosso lugar e Deus aceitou o sacrifício de Jesus.
tornou-se justo, tornando nós justificados diante de Deus, porque quando a gente aceita o sangue de Jesus na nossa vida, ele nos justifica diante de Deus. Por que ele nos justifica? Adão, ele era o representante desta terra. Quando ele pecou, o pecado passou a todos nós. Eu e você não temos culpa da decisão de Adão, mas mesmo assim nós assumimos as culpas dele, porque nós somos o quê? Frutos do pecado, nós somos descendência do pecado de Adão. Então isso está incutido em nós, e quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus em nossa vida, Deus aceita esse sacrifício, aceita o sacrifício que Jesus fez por nós, e quando eu aceito, Jesus nos torna justos. Nós somos justificados. Não que eu não sou mais pecador, mas a partir do momento que eu aceito Jesus, Deus me justifica dos pecados, né? Vamos lá. Os pensamentos de Paulo estavam imersos em Cristo. O Salvador era o centro do seu ensino e de sua pregação. Então, Paulo, ele colocava Jesus no centro. Então, Jesus é o centro de nossas vidas. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há graça. Sem Jesus não existe justiça para nós. Então, por isso que Jesus, ele é para nós o centro da nossa salvação. Nós temos que entender isso, né? O Cristo ressurreto lhe deu poder para o presente. O presente o quê? E o Cristo que ele voltaria para lhe dar a esperança do quê? De um futuro. Então Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar, para dar para mim e para você uma esperança no futuro. Fé no futuro, como dizem aí, né? Vamos acreditar que vamos estar lá no céu ao lado de Jesus, que vamos estar diante de Deus. Então isso que é importante para mim e para você. Nós acreditarmos no futuro. Nós não vamos, nascemos, vivemos e morremos. Muitas pessoas pensam que a vida é só isso, né? Não, mas para nós não é só isso. O nosso futuro é a eternidade. Bom, olha os 4 pontos importantes do livro de Romanos. Primeiro, somos justificados pela graça. Ponto. Não tenho o que fazer. Né? Não é eu que faço as coisas. A única coisa que eu tenho que fazer é aceitar a graça de Jesus. Segundo, a graça é a única declaração de justiça de Deus. A graça é uma declaração da justiça de Deus, perdão. Então, o que acontece? Somente pela graça, Deus nos torna justos, como eu falei logo no princípio. Terceira coisa, a graça justifica os que pela fé aceitam Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus em minha vida. Não é que eu tenho que aceitar, eu tenho que entender o que ele fez por mim. E por amor da atitude de Jesus por mim, eu aceito o que ele fez por mim. Porque eu tenho que aceitar primeiramente que sou pecador, que eu preciso de Jesus. Se eu não aceitar que sou pecador, eu não vou entender a graça de Deus na minha vida. Primeiramente eu tenho que aceitar, nossa, eu sou pecador. Eu preciso, senão eu vou morrer a morte eterna. Então eu preciso entender o que é morte eterna. Eu preciso entender o que é vida eterna, para que nós possamos tomar a decisão correta em fazer a vontade de Deus, né? Seguir a Jesus como meu Salvador. Deus demonstrou seu amor por nós enquanto éramos pecadores. Meu amigo e minha amiga, Deus não, ele não passou a nos amar depois que nós aceitamos Jesus Cristo. Não, ele já nos amava antes, mesmo sendo pecadores. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por isso que Jesus se entregou à morte, correr o risco da morte eterna por mim e por você. Porque ele poderia ter pecado, não é verdade? Mas ele não pecou. Ele morreu uma das mortes mais cruéis que um homem pode suportar. Ele passou uma noite sendo chicotado, açoitado, né? Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos
e forçaram aquilo, aqueles espinhos entraram na sua pele, começou a sangrar. Ele caminhando nu pelas ruas. Você já imaginou a vergonha, sendo humilhado, sendo cuspido, rejeitado, maltratado? Foi uma morte sentida. No entanto, os soldados não precisaram nem quebrar as pernas dele, porque ele morreu antes, porque você sabe, a condenação de cruz eram quebradas as canas das pernas, quer dizer, os fêmurs eram quebrados para que a pessoa não tentasse fugir durante a noite. Então, meu amigo e minha amiga, foi uma morte sentida na cruz, os cravos entrando em suas mãos, nos seus pés, a lança que enfiaram do seu lado, no seu corpo, perfurando o seu corpo para sangrar, o corpo ali passou durante todo o dia, suado, aquele sangue, ardendo aquelas feridas. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para ele tomar o nosso lugar, o meu e o seu, para que a gente pudesse ter salvação, para que Deus pudesse aceitar o sacrifício dele e nos tornar justificados diante dele. A graça não pode ser comprada, meu amigo, não é obtida por méritos próprios. Não, eu não posso comprar. Quanto é que custa a graça? Entendeu? O que eu posso fazer aí para ganhar a graça, para ganhar o céu? Não é merecida. Então a graça ela não é por merecimento, meu amigo, não é? Se você foi bonzinho, se você fez isso, se você fez aquilo, não. Jesus morreu a dolorosa morte que os perdidos morrerão. Os perdidos e também irão sentir a morte que Jesus sentiu, né? Experimentando a plenitude da ira do Pai. Já pensou a ira plena de Deus? Naquele dia, no Armagedon, os ímpios sentirão a plenitude da ira de Deus, porque tudo que você viu até agora não é a plenitude. Quando o pecado foi eliminado dessa terra, e por uma vez por todas, é a plenitude do poder de Deus para eliminar o pecado. Você já imaginou? Bom, o juízo contra o pecado, ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Morreu a morte que era nossa, para que pudéssemos viver a vida que era dele. É de admirar que a salvação seja pela fé, sem as obras. Não é verdade? É de admirar que somente pela fé nós seremos salvos, não pelas minhas obras. O que as obras, né, mesmo as mais bem intencionadas e santas, acrescentariam o que Jesus fez por nós na cruz? O que as suas obras acrescentariam o que Jesus fez na cruz para você? Não tem o que fazer. Jesus fez tudo o que tinha que ser feito para que a gente pudéssemos ser salvos. Basta eu aceitar, basta eu entender que sou pecador e necessito desta graça que Jesus está oferecendo. Ela já deu para você, ele não ofereceu, ele te deu. Basta você assegurar essa graça, acreditar, ter fé. E quando acredito e tenho fé, eu deixo de fazer coisas que estão me impedindo de poder estar, de aceitar Jesus como meu Salvador. Meu amigo e minha amiga, eu espero que você tenha entendido o plano da salvação, o que Jesus fez por você. Qual é o plano da salvação? Aceitação, querer estar com Jesus, ter o desejo de ter a vida eterna. É isso que é o plano da salvação. Deus foi tudo feito por Deus. Deus planejou direitinho. Só basta você acreditar e ter fé.
E que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Continue aí dando seu like, nos ajudando aí na nossa página, né? E também, você que não é inscrito, esta é uma boa oportunidade de você se inscrever no nosso canal. Você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. E também por você ter divulgado o nosso trabalho entre os seus amigos, seus parentes. Nos ajude, tá bom? E que Deus abençoe. E não esqueça de ativar o sininho. E até o próximo estudo!